sabe o que é? Tá nas nossas mãos, literalmente, né? Exatamente. Tá nas nossas mãos, enfim. Lavar bastante. Exatamente. Se a gente não menosprezar e não subestimar essa doença, a gente vai conseguir controlar com as nossas forças. Já que a gente não pode depender de ninguém nesse Brasilzão e nesse Rio de Janeiro, vamos contar um com os outros. Então, se você não tá no grupo de risco e tá indo pra praia, pensa que você tem vó, que você tem um sobrinho pequeno, que você tem alguém que pode se dar muito mal com essa doença. Então, ó, é só botar a mão na consciência e lavar a mão. Exatamente, tá bom? Um beijo. Você vai me tocar? Aqui eu posso. Ah, é? Vai lá, Fernandinha. Tchau, Isabelle Benito. Boa tarde, meninos. Muito bem. Olha só, uma reunião está acontecendo agora lá na sede da FERJ para decidir sobre o futuro do Campeonato Carioca em relação ao coronavírus. E a gente vai para lá ao vivo com o Matheus. Matheus, boa tarde. E aí, já tem alguma definição? Falta só a FERJ se posicionar. A CBF já se posicionou, o Gauchão também, o Paulistão também. E o Campeonato Carioca, como fica? Boa tarde para você, Fernandinha. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no SBT Esporte. Olha, a reunião começou por volta das 9h30 com representantes do clube, mas até agora ainda não se tem nenhuma definição. Estão em portas fechadas e toda a imprensa aqui segue aguardando o resultado. O que a gente pode adiantar para o nosso telespectador é que o Botafogo já anunciou que as categorias sub-11 ao sub-17 vão ficar paralisadas e também deu folga para o sub-20. Já o Fluminense também paralisou as atividades das categorias sub-11 ao sub-13. O Flamengo disse que faria o mesmo, mas acabou voltando atrás. Tudo isso diante dessa pandemia aí que tem assustado o Rio de Janeiro. A gente acabou de falar agora há pouco, né, no SBT Rio, desse primeiro caso de coronavírus confirmado aqui no Rio de Janeiro, né, esse senhor de 65 anos que segue em estado muito grave. Mas até o momento a reunião segue em portas fechadas e a gente segue aguardando aqui qual vai ser o posicionamento, porque até o momento a federação ainda não se posicionou. Se falou no adiamento até o dia 26 de março, mas a confirmação oficial a gente ainda não tem. Ô, Matheus, você acha que vai demorar essa definição? O que você acha? Como é que está o clima aí? Está sentindo o pessoal? Olha, o que a gente acompanhou é que o presidente do Vasco teria saído aqui, foi o primeiro a sair da reunião, não saiu aí muito feliz, não sabemos ao certo o que aconteceu, mas todo mundo está na real expectativa do que vai acontecer. Diante de um fato como isso, o Ministério da Saúde tem preconizado, né, a questão dos portões fechados, como ontem no jogo do Maracanã, e alguns jogadores, inclusive, fizeram protestos, né, o Honda, por exemplo, entrou com máscara, outros fizeram esse ato simbólico, né, em relação à questão da doença, mas os jogadores também se mostram preocupados pelo que a gente tem percebido nas redes sociais. Agora, de oficial, a gente tem que aguardar, toda a imprensa que está reunida aguardando essa decisão. O que ao menos a gente pode afirmar nesse momento é que a maioria dos clubes cariocas decidiu pelo seu sub-11, 12 até o 17 parar com as atividades. Agora, o profissional, aí a gente vai ter que aguardar essa definição oficial aqui da federação, até porque o Campeonato Carioca é muito adorado aí por todo mundo quer saber, né? Muita gente nas redes sociais tem se posicionado para saber dessa situação e é o que a gente aguarda aqui na federação. Matheus vai ficar com a gente porque essa reunião está acontecendo agora, ele está lá na porta da FERJ e vai comunicar a gente assim que eles baterem o martelo. Vai continuar o Campeonato Carioca? Não vai continuar? Por quanto tempo ele vai ficar parado? Gente, falta só o Campeonato Carioca. A CBF já se posicionou por tempo indeterminado. As competições Copa do Brasil, o Brasileiro Feminino A1, A2, o Campeonato Brasileiro das Bases, todos eles estão paralisados por tempo indeterminado. O Gauchão já parou, o Paulistão vai parar também. Falta só o Campeonato Carioca. Aí você vê por que o Campeonato Carioca perdeu tanta credibilidade nos últimos anos, né? Todo mundo já parou e está numa reunião desde 9h30, parece que atrasou um pouquinho também, e ninguém chegou ao consenso, que é mais do que óbvio, tem que paralisar. Não tinha que ser uma reunião, tinha que ser um comunicado. Vamos parar. Se o mundo parou, a campeão, Fórmula 1 parou, a NBA parou, o mundo está consternado e parado. Então, nem no momento desse complicado, um momento grave, os nossos dirigentes dos clubes do Rio, conseguem se entender. O Campelo, que é o presidente do Vasco, foi o primeiro a abandonar a reunião. Na verdade, o Campelo abandonou a reunião porque o Flamengo teve uma reunião em particular com a FERJ no meio da reunião. Então, a reunião ia começar às 9h, o Flamengo teve uma reunião durante essa reunião, entendeu? A reunião começa às 9h. Às 10h, o Flamengo estava fechado às portas com a FERJ conversando. O Rodolfo Landim ficou de 40 minutos a 1 hora. Então, por isso são esses atrasos, assim. Então,
Campelo pode extremamente amador e abandonar? Com certeza. Mas a FERJ também se mostra amadora junto ao Flamengo de fazer uma reunião fechada, não uma reunião aberta. E aí o Campelo abandona. Então, assim, de repente é outro assunto, os cara. velhos... A reunião é para o coronavírus, né? não é uma reunião com o Flamengo. Ponto, acabou. Hoje não é um outro assunto. Hoje o assunto mas é o abandonar... coronavírus. E aí o Campelo abandonar é tão ridículo quanto, não faz sentido. É tipo, eu acho que os dois são bem ridículos. Eu acho que os dois são bem... E o Campelo é médico, hein? Lembra aí, Registro? O teu presidente é médico. Ele que tinha que coordenar a reunião, ele tem mais O negócio é que quando o presidente, o Felipe, do Vasco não tá lá, ele não posiciona o Vasco na situação. Agora, o que será que está sendo tão conversado, Felipe, por uma coisa que não é nem só no Brasil, é no mundo inteiro? Tem que esperar chegar num nível que não dê para controlar tanto para tomar essa decisão. Não tem. Toma logo. Só para lembrar que o Rodolfo Landim, que teve contato direto com o vice-presidente do Flamengo, que está com o coronavírus, testou negativo, o Zico também testou negativo. Verdade. Mas e quantos os jogadores do Flamengo testaram positivo? Então, e os jogadores do Flamengo jogaram no sábado contra a Portuguesa sem saber se estavam ou não com coronavírus. E a gente tem que respeitar também os atletas, que são os principais atores do futebol, são os atletas. Eles já estão fazendo protesto, eles não querem jogar, eles não querem se expor. Eles que estão lá. E qual é o sentido de jogar, se decidir jogar de portão fechado? Não tem torcida, qual é a graça? O Gabigol se posicionou em suas redes sociais, eu achei um barato, ele que é um cara tão midiático, né? A gente comenta tanto isso aqui, ele usou a sua força na mídia para também se posicionar em relação ao coronavírus. Gente, é um negócio que sai da esfera do esporte e vai para a esfera do ser humano. Então não tem o que pensar. A gente entende que hoje o Campeonato Carioca, ele é a base para vários clubes de menor investimento. Eu sempre falo isso aqui quando eu defendo o Campeonato Carioca, que eu sou uma das maiores defensoras desse campeonato, que por mais desorganizado que possa ser, é um campeonato que sustenta financeiramente os times de menor investimento, que são times que fazem parte da nossa história, do nosso futebol. Só que hoje a gente tem que deixar um pouquinho isso de lado e pensar no ser humano. O cara que joga futebol, já está com o portão fechado, então tá tudo bem. Não, o jogador de futebol tem família, o cara da imprensa que está ali também, o pessoal que trabalha de massagista, do staff do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense também. Gente, a gente tem que pensar, vamos fazer o seguinte, não teve torcida aí por conta do coronavírus e o Fluminense encerrou o jejum e venceu o Vascão no Maracanã. Quem conta a história desse jogo pra gente é a Márcia Magalhães. Vasco e Fluminense entraram em campo pelo Campeonato Carioca em meio a medidas de prevenção contra o coronavírus em todo o país e no mundo. Na parte do futebol, os dois times vivem situações distintas no campeonato. Enquanto o tricolor lidera o Grupo C com 6 pontos, o Cruz Maltino passa por uma crise e ainda não venceu na Taça Rio. A primeira boa chance foi do Vasco, no chute de primeira de Marrone, que passou perto. Juninho recebeu na intermediária e arriscou. Muriel fez a defesa. E na primeira chegada do Fluminense, a bola entrou. Nenê passou para Evanilson, que de cavadinha encobriu o goleiro e fez pelo tricolor. 1-0. Aos 43, Ricardo Graça cometeu falta em Evanilson na entrada da área e levou cartão amarelo. Nenê foi para a cobrança, a bola desviou na barreira e saiu pela linha de fundo. Nenê cobrou o escanteio fechado e quase fez olímpico. Fernando Miguel jogou para escanteio. Os times voltaram do intervalo sem muita criatividade e demorou para sair a primeira finalização no gol. Aos 20 minutos, Nenê recebeu na esquerda e arriscou de longe, por cima do gol. Pikachu rolou a bola para a área, Caio Magno tentou, mas foi travado. Benítez ficou com a sobra e finalizou para fora. Os vascaínos pediram toque de mão, o juiz mandou seguir. Da entrada da área, Caio Paulista chutou e acertou na trave. A bola voltou para o peruano Fernando Pacheco, que mandou para a rede. 2-0 Flusão. O Vasco perdeu uma invencibilidade de 10 jogos contra o Fluminense. A última vitória tricolor tinha sido em abril de 2017. No clássico com portões fechados por conta do coronavírus, o Fluminense levou a melhor e venceu o Vasco por 2-0. Os dois times jogariam essa semana pela Copa do Brasil, mas a CBF já anunciou a suspensão da competição.
melhor parar? Pro Vasco era melhor parar. Não, eu quero que você faça aquela coçadinha de olho pro Não baixo. pode, não pode. Por isso que eu tô sentindo falta desse teu ato. Eu tô literalmente... E a mão tá tremendo já. Eu tô me coçando pra passar a mão no olho aqui de desespero, cara. Caraca, O Vasco Casimiro, não pode. O Vasco tá entregue, não tem como. O futebol carioca tá discutindo se para ou não, né? O Vasco tá parado desde o início do ano, já. Já parou tudo. Exatamente. Vasco na vanguarda, sim. Ele sentiu um burburinho na China, ele já parou. E não somente isso. O Abel Braga, que no jogo passado contra o Goiás pediu VAR no jogo que não tinha VAR. Ah, meu Deus. Poupou os jogadores ontem para um jogo que não vai ter. Já tá cancelado. É genial, é sensacional. O Fluminense provavelmente ia poupar jogadores também se tivesse jogo. Pra Copa Aí do que Brasil, que o Fluminense você se fez? refere, Pra né? Copa do Brasil. O que o Isso. Fluminense fez? Levou jogadores pro banco, relacionou. O Vasco não. Não relacionou os jogadores. Aí cancelou então o ficou jogo. o Guari em casa, o Cano ficou em casa, com todo mundo em casa, de boa. E o Vasco foi com os reservas e perdeu o jogo. Pior é o Abel achar que ia vencer o Fluminense com os reservas. Gente, é brincadeira. E o Abel vem quebrando recordes no Vasco, né? Porque perdeu em casa na Copa do Brasil, que não perdia há quantos anos? 15 anos. 15 não, anos. Desde 2005 não perdi em 2005. São Januário, desde 2007 não perdi na Copa do Brasil. E há 10 anos o Vasco não 10 perdia jogos. pro Fluminense. Há 10 jogos o Vasco não perdia pro São Fluminense. 2 anos. Desde 2017 o Abel Braga segue aí, um rolo Ele olha compressor. pros tabus e fala, eu quero acabar com isso e acaba. Destruindo O Vasco tudo. seria o maior beneficiado se o campeonato parar para tudo. Porque é pro Vasco que não joga, E ele não perde. Hoje, Não vai que dia é perder. hoje? Que dia 16 ou dia 16? 16 de março de 2020, exatamente 1h20 da tarde, Abel Braga ele é técnico do Vasco. Eu não consigo entender, cara. O que porque tá tem reunião na acontecendo? FERJ. Gente, o que tá acontecendo? É que Vasco talvez o Campelo tenha saído da reunião Já pra demitir. lembrando disso. Cara, tem que demitir o Abel. Aí foi. Mas olha aqui, se for uma isso, tudo coisa bem. importante. Tá perdoado. O campeonato deve parar. Eu acho que essa reunião é para decidir como é que vai voltar, as datas que vão ter, porque vai parar. Todo mundo Sim. parou, não tem como o Rio de Janeiro, eu vou E jogar. vai parar mesmo. Parou. Aí é um momento bom para você trocar de técnico. Porque dá tempo de você organizar teu time, fazer reunião. Mas não tem reunião, jogo. não Não pode sabe se nem juntar. como é que vai ser, se já vai ouviu ter falar? vez. Qual videoconferência? Eu vi até que estão estudando a possibilidade de transformar, devido à paralisação, transformar o calendário brasileiro igual o calendário europeu, começando ali em junho, julho, o Campeonato Brasileiro, com 19 datas, né? Eu acho que e semifinal e final. Eu já Mas ouvi você uma... viu isso Aí seria onde? lindo. Eu Na vi no- vontade de alguém ou... Eu vi nos twitters comendo Ah, tá. Eu vi numa corrente no A Zap verdade Zap. a verdade é a vontade de pessoas eu de vi. transformar o calendário nosso num calendário mas europeu. é Eu uma vi no YouTube, oportunidade, em né, uns já que youtubers, vai como é Mas que é, uns vocês achariam uma influencers. boa isso? Eu não gosto, não. Eu gosto gosto. do Eu campeonato gosto como é. porque tem mais chance do Flamengo não ganhar. Então aí acho que é mais tranquilo. Mas o Campeonato Brasileiro com 19 datas dá uma aliviada no Eu acho que pra no situação calendário. é o que vai ser complicado, né? Porque tá parado por 20 dias. 20 dias Daqui já a embola. 20 dias, Já embola o tudo. bagulho vai Mas estar quem doido, embola, vai estar quem pior do embola que tá mesmo hoje. é a competição estadual. Ó, daqui a pouco a gente vai escutar o Crivella, tá? Daqui a pouco o Crivella vai falar aqui, tá bom? Sabe o que eu vi no mas Twitter? o que embola mesmo, gente, é o Carioca. E aí, talvez por isso essa reunião tá demorando tanto. Para ser definida, a gente imagina, como o Smigol falou, que vai parar o Carioca. Não vai estar todo mundo parado, literalmente parar. todo mundo, e o Campeonato Carioca rolando. Mas... Até porque não é a Copa do Mundo, né? Não é, é o Carioca. Não. A gente pensa que eles devem estar agora decidindo exatamente isso. A gente tem esse ano uma mistura do antigo e tradicional Campeonato Carioca, né? O seu formato, com o que estava há pouco tempo e o pessoal não gostava muito. Então, o campeão da Taça Rio, o campeão da Taça Guanabara. Mas se o mesmo time for campeão dos dois, ele não é campeão carioca como era antigamente. Se tiver alguém Será com que mais não poderia mudar? Não sei como funciona aí, eu posso estar falando besteira, é a questão do estatuto. Crivella falando? Já termino. Não, peraí, dá até eu terminar de falar. Será que não poderia fazer como antigo? Vamos fazer a Taça Rio. E se o Flamengo, por exemplo, ganhar, já é campeão carioca. No momento, o Fluminense é o No primeiro momento em não é pontos o melhor. corridos. Mas e daí esquece os pontos corridos, gente? Mas aí não dá pra você mudar uma regra no meio do campeonato. Eu acho que Gente, não mas a pode. gente está falando de uma pandemia. porque o A gente não problema- está falando de uma vontade de alguém, de uma chuva que Eu caiu. vi uma A gente tá falando de solução, uma pandemia. Mas Eu vi aí uma também o solução- advogado do Fluminense é bom. Pra ele impugnar Mas isso aí eu é vi Porque o nos problema é o Twitter. orgulho dos dirigentes, cara. Eles falam assim, eu não vou aceitar isso. Não. Eu assino. Eu tava em primeiro no... Vamos colocar a situação
classificação do Fluminense. não Eu vai tava em dar primeiro certo. na classificação, eu não aceito que o Lógico, título fique no Flamengo. Porque a chance do Fluminense entrar numa final, mesmo Porque o Flamengo querendo ou ganhando as não, duas. vai prejudicar o Fluminense. Sim. Mas eu vi nos twitters aí, igual o Rogério viu nos twitters, nos canais, no YouTube, que eles estão com uma ideia que pode dar certo. Qual? Vão pegar o cara que for melhor de videogame de cada time e vão terminar as datas virtualmente jogando. Casimiro, Atualmente é bom. olha Você a chance do Vasco aí Ah, com não, mas você. é jogador? Não, tem que ser jogador, mas se no seu caso, como eles são ruins lá no Vasco, pode ser que você seja Ah, eu vou escalado. me candidatar. Você jogar. ganharia, Casimiro? Eu não sei. Você é bem, você é Tem melhor que o jogador time que do joga Vasco. bem. Eu não vou cantar de gala aqui, não. Ué, posso... Não vou, não. Faz uma Melhor graça. que o Abel, eu vou. Melhor que o Você já Abel. jogou com o Wendel Lira? Já. E ganhou? Como Ganhei foi? experiência pra Ele é próxima. fera. Ele joga Mas pra ele é caramba. muito bom assim. Muito bom. Absurdo. 10-0, 9-1. isso, gente? Mentira, é isso Bagunça. mesmo? O Wendel Lira é um sério? cara que foi campeão do Puskás, gol mais bonito que o lugar da Mas, Indonésia. E virou esse jogador de ano eu videogame. joguei online contra ele, sem querer, né? Nos encontramos e foi 3-3 o jogo. Olha, Casimiro melhorando. Ó, com gols no finalzinho, os secadores pensaram, é hoje, é hoje. Não deu. O Flamengo venceu a Portuguesa no Maracanã e quem conta a história desse jogo pra gente é a Marina Damas. Arquibancadas vazias em uma partida do Flamengo é uma das cenas mais atípicas do futebol. A higienização das mãos era redobrada na arquibancada, mas pela imprensa. O jogo de portões fechados foi mais um de um repleto final de semana sem torcedores nos estádios por causa da Covid-19, o coronavírus. Dentro de campo, jogadores de Flamengo e Portuguesa entraram sem se cumprimentar como forma de evitar contato físico. Com a bola rolando, logo aos 6 minutos, quem quase abriu o placar foi o time da ilha. Adriano soltou uma bomba e a bola passou pelo lado do goleiro César. E o Flamengo foi para cima com a cabeçada de Pedro, que passou perto do gol, o chute de Everton Ribeiro e a defesa entre as pernas de Milton e com Bruno Henrique, que perdeu 2 chances claríssimas. Primeiro, encabeçada deixando a bola quicar e sair pelo lado esquerdo, e depois do passe de Everton Ribeiro, que deixou o camisa 27 cara a cara para a defesa do goleiro da Lusa. Se o primeiro tempo acabou com o Fla pressionando, o segundo começou com a Portuguesa. Luiz Gustavo, em um lindo elástico em René, chutou forte e a bola passou muito perto do gol. O rubro-negro tentou com a Arrascaeta, que livre pegou de primeira e isolou, mas em contra-ataque, quem abriu o placar foi a Lusa. Aos 12, Maicon Douglas deu um chutaço, a bola desviou em Rafinha e entrou. Nunca mais ele vai dormir. Solta a música, DJ! E que isso? Michael Douglas! O Fla tentava a resposta com Michael, que driblou, mas chutou na rede pelo lado de fora, com o terceiro gol perdido de Bruno Henrique, até que conseguiu achar a resposta. O insistente Flamengo encontrou Vitinho, que chutou cruzado, a bola bateu em Marcão e entrou para deixar tudo igual no Maraca. Vitinho ainda tentou ampliar com a cabeçada que passou pertinho da trave, mas quem gabaritou a prova foi a Arrascaeta. Aos 45, o uruguaio dominou, girou e bateu no cantinho para a virada do Mengão. O 12º jogador fez falta aqui para a equipe do Flamengo no Maracanã. O rubro-negro passou sufoco diante da Portuguesa, mas garantiu a vitória e manteve a invencibilidade de Jorge Jesus e companhia aqui no estádio. Muito bem, Marina Damas com suas trancinhas de Recife, adorei, um beijo para você. E solitária ali, né? Solitário. Diego Alves não jogou, Thiago Maia não jogou, Felipe Luiz não jogou, Gabigol não jogou. Teve um desfalque mas que você quem esqueceu. foi o desfalque mesmo foi a torcida. Faz a diferença. Que jogo sonolento do Flamengo, coisa que a gente não Vamos vê. ver. Se o jogador em campo vê a torcida cantando, gritando, incentivando, o jogador não dispersa. Ele fica ligado o tempo inteiro. A torcida vai junto. Agora, com o estádio vazio, realmente dá uma sensação de treino, de coletivo. As pessoas é mais fácil o As cara dispersar. pessoas podem falar, não tem desculpa, é a portuguesa e Não, tal. não. Mas eu acho que tem desculpa sim. Os jogadores todos do Flamengo, além de não ter torcida, sexta-feira fizeram o exame para saber se tinham coronavírus ou não. Sábado jogou todo mundo sem saber se tem ou não Não coronavírus. pegaram o resultado. Não pegaram o Tira resultado. sangue pra caramba, né? E de repente pode ficar Pode ficar fraco. Não, sem sangue, né? O Bruno Henrique perdeu gols que não perde. Foi na delegacia dar o depoimento sobre aquela questão toda da ter ficado carteira chateado. falsa, aí perdeu esse gol, depois perdeu mais uns 2, não estava bem.
Mas Acho que ele foi de carona, não foi dirigindo. Não estava habilitado. Não estava habilitado. Não era pra... É o BCNH agora, que eu falo BH, o BCNH. Agora, não era pra ter acontecido o jogo. Cara, me irritei com não era esse pra ter jogo. Me acontecido. irritei. O cara tava Casimiro? vendo. Tava usando as redes do Flamengo, né? Transmissão da Flá TV, muito bacana. É verdade. Bacana. Legal, eu vi na Flá TV. Um beijo pro Emerson Show, fazia a Super Rádio Tupi, hoje tá narrando belíssimamente. Quase 1 milhão de aí. pessoas assistindo, tá? Simultaneamente. Negócio demais. Aí, Simultaneamente. Foram tava 7 milhões 1 a 0 pra ao todo. Portuguesa, tava tranquilo. Aí, do nada, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou comer um negocinho, né? Que eu gosto muito. Pausei. Pausou. Mas eu lembro que eu pausei assim aos 40. Falei assim, bom, tá resolvido, o Flamengo não tá jogando nada. Ele já separou o meme do Michael Aí Douglas, fui, já peguei o tava negócio, voltei. separado. Quando eu voltei, cheguei no computador, apertei o F5 e atualizei a página. 2 a 1. 2 a 1. Falei, não. Não é possível. Impossível. O Michael É uma Douglas, transmissão independente do Flamengo, tem algum erro. Fui pro Google. Flamengo, 2 a 1. Eu fiquei com pena do Michael, Acabou cara. meu dia ali. Não consegui nem Imagina. comer. Fiquei... Mas o Flamengo ter feito isso, gente, é pra deixar a galera animada, pra dar uma motivação aos secadores. Porque os secadores também são uma raça em extinção. Eles estão se extinguindo, eles não falam mais nada. Os caras estavam animados, já separando o memezinho do Michael Douglas. Que isso? Nunca mais eu vou dormir. Pá, de repente, o Flamengo vira o jogo. Cara, sabe o que eu adoro? maldade. Olhando daqui, você pode ver, tenho certeza que você tem a mesma visão que a minha, né? Que a gente está distante dos amigos. Ele tem uma falha, às vezes, aqui atrás, porque eu acho que a mão dele não chega pra raspar a careca. Já Não, reparou? sempre deixa. Olha lá. Ah lá, tá vendo? É sempre no mesmo lugar. É só um pedacinho aqui, que eu acho que a mulher dele não devia estar em casa Mas pra eu tô auxiliar passando ele. muito álcool gel, tá dando uma falha aqui que eu tô passando aqui na cara. Já tô passando álcool gel. Eu vou te em falar, tudo daqui que é a pouco vai ter uma nova doença por quem passa muito álcool gel. Será? Imagina, alergia, talvez. uma alergia a álcool gel. Gente, o fato é o seguinte, o Flamengo tá fazendo certo, pedindo pra parar. Na Gávea, pô, eles trocaram, agora não tem mais aquela leitura digital, estão usando Biometria. crachá, estão recomendando, acho que o Remo parou, só a seleção tá treinando, parou todos os esportes. Quer dizer, a E ideia... vamos parar de falar um pouquinho de esporte, vamos direto para a coletiva da nossa prefeitura para saber o que o Crivella tá falando sobre essa pandemia. Foi tão apropriado. Boa romaria faz quem em sua casa está em paz. Nesse momento, quanto menos se sair de casa, é melhor. Numa frase curta, melhor remédio para essa epidemia, o melhor remédio descoberto, como ela disse, na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, é ficar em casa. A gente está discutindo, e vai estar na pauta amanhã, a questão de bares e restaurantes. Veja, fechar bares e restaurantes de maneira generalizada vai causar problema econômico, porque vai se gastar menos luz, menos água, menos custeio, porém vai se continuar tendo que pagar funcionários e pagar impostos, de tal maneira que talvez seja mais recomendado evitar que as mesas estejam próximas e o funcionamento não oferecer um risco alto. Risco, infelizmente, em todos os lugares nós vamos ter. Agora, é preciso, com inteligência, prudência, com sabedoria, nós diminuirmos os riscos. Na Secretaria de Fazenda, os gastos com a saúde foram todos priorizados. Nós temos também um problema com os produtores de eventos. Nesse momento que os eventos estão, vamos dizer, adiados, então também ficam adiados os projetos, a liberação de recursos, recursos que eu digo incentivados, incentivo do ISS para financiamento de projetos. Vamos deixar um pouquinho para frente até a gente ter certeza de que estamos garantindo de que essa pandemia não irá trazer grandes danos para a nossa cidade. Eu tenho a impressão que o quadro é esse. Nós tivemos hoje nas escolas, veja, nós somos 1.540 unidades, 1.540 unidades escolares. Nós abrimos o refeitório para todos, mas tivemos apenas 1.000 crianças vindo à escola, o que mostra que a nossa população realmente não quer se expor, vamos dizer assim,
a não ser que seja necessário. Então, as crianças que vieram hoje realmente precisavam, essas pouco mais de 1.000 crianças, precisavam realmente se alimentar na escola. Aquelas que não precisavam, não vieram. Há uma série de refeitórios que, se isso se confirmar amanhã e depois, nós não vamos precisar abrir esses refeitórios. Então, eu acho que hoje à noite, às 8 horas da noite, nós vamos ter uma transmissão live, ao vivo. E também, amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, reunião com todo o pessoal da Prefeitura envolvido no gabinete de crise, que vai passar a ser agora de 48 horas em 48 horas. Temos mantido contato com o governo do Estado, com o governo federal e pedindo a Deus para que isso passe logo e a gente volte à normalidade das nossas atividades. Eu gostaria então de abrir agora para as perguntas, por gentileza. Boa tarde, Luiz Ernesto Magalhães, do Globo. Na verdade, tem uma série de questões, tá? Começando com uma que o Gutenberg falou sobre os hospitais de campanha. Já tem uma definição, por exemplo, quantos hospitais de campanha seriam colocados à disposição do Rio de Janeiro? Porque os hospitais de campanha a gente já tem uma tradição desde a época que houve aquela intervenção na saúde do governo César Maia. Tá? A segunda questão é sobre, por exemplo, como seria se uma pessoa precisar de atendimento médico em casa, domiciliar, que não tenha condições de se deslocar. Tem condições do SAMU para entrar em ação para praticar isso? Como é que seria esse procedimento? Por enquanto são essas iniciais, mas eu tenho uma outra série de dúvidas. E a secretária, ou o prefeito, agora não lembro, falou sobre a questão dos aeroportos e algumas outras medidas que já poderiam ser tomadas a partir de amanhã. E eu vou tomar liberdade, aproveitando... Tá aí o Crivella falando sobre a pandemia do coronavírus, como vai ser essa questão do Rio de Janeiro. As coisas vão começando a ficar mais definidas, né, com o passar dos dias, das horas. Isso deve se desenrolar durante a próxima semana, talvez os próximos 15 dias. E para onde vai essa pandemia toda? A gente não sabe como vai responder o Brasil e o Rio de Janeiro em relação a isso. Vamos no Twitter? Hashtag SBT Esportivo está aqui na tela. O Júlio César Soares de Oliveira. Pessoal, o jogador de futebol é gente. Aos dirigentes, por favor, deixem de ser egoístas e revejam seus conceitos. Exatamente isso. Inclusive, houve um almoço agora onde, Big Boss? Na FERJ. Eles pararam para almoçar porque ainda está a reunião rolando lá em relação à paralisação do Campeonato Carioca. Olha, o Matheus está lá ainda, qualquer coisa o Matheus chama a gente aqui para dar... Ele está ouvindo? Matheus, você vai... Não está ouvindo ou está ouvindo? Não está ouvindo. O Matheus foi almoçar? Deve estar almoçando. O Matheus vai almoçar. Matheus, lava essa mão, Matheus, pelo amor de Deus, gente. E como afastado do pessoal também. Mais do que nunca, lave as mãos para o almoço, né? E cuidado, quando você for comer no self-service, que você vai pegar naqueles talheres grandes, né, para se servir, depois que você colocar o seu pratinho, você lava a mão antes de comer. Você levar a marmita, né? Não correr risco, leva a tua marmitinha. Esse é o ideal. A gente sabe que é muito difícil, concordo com tudo que as autoridades têm falado, fique em casa. Você concorda? Afasta um pouco, você está muito próximo. É difícil, a gente precisa, mas essa era a questão, a gente precisa trabalhar, né? As pessoas precisam trabalhar, muitos serviços precisam continuar, então é difícil você tirar todo mundo das ruas, né? O pessoal parar de pegar o trem, parar de pegar ônibus, parar de pegar o metrô. Muitas dessas pessoas que não têm tantas condições precisam trabalhar para receber, se ficam em casa não recebem, então é uma questão muito delicada, é muito difícil. Muitas empresas, inclusive aqui, o SBT está fazendo o que pode ser feito, escala, deixando quem pode trabalhar em casa, trabalhando de casa, do computador. Qualquer sintoma, um resfriadinho, alguma coisa, não vem. Qualquer coisa, diminuir o fluxo de pessoas é importante. Vamos falar do Honda? Aí sim. O Japa fez gol na estreia pelo Botafogo, mas o Botafogo só empatou com o Bangu. Roda VT. A estreia de Honda finalmente chegou, mas em jogo sem torcida por conta das precauções com o coronavírus. O duelo contra o Bangu pela Taça Rio começou melhor para o alvirrubro. Jairinho ficou de frente para Gatito e mandou para fora. Na sequência, o japonês começou a mostrar o seu futebol. Deixou o Luiz Henrique na cara do gol e Matheus Inácio fez a defesa. Ainda fez um lançamento na medida para Guilherme Santos mandar para Navarro, que por pouco não chegou na bola. O estreante ainda tentou de cabeça para mais uma defesa do goleiro do Bangu.
A pressão do Glorioso continuou e após invadir a área, Navarro foi derrubado. Pênalti. Honda foi para a bola e bateu colocado para fazer o seu primeiro gol com a camisa alvinegra. A estreia estava perfeita, mas faltava o segundo tempo. Rocha mandou por cima para Rainer encobrir Gatito, 1-1. O Botafogo ainda tentou reagir e no último lance da partida, Alex Santana chutou de longe e mandou na trave. Final, Botafogo 1, Bangu também 1. Logo no início do jogo, Pedro Certeza, a gente já viu que o cara realmente tem um passe diferenciado, né? Um passe verticalizado que ele deu, açucarado para o Luiz Henrique, que acabou não aproveitando, mas fez 30 passes no jogo e certos. Tem um jogador que quando ele pega na bola, o jeito que ele encosta a bola, tu vê que o cara é um pouco diferente, ele destoa um pouco do pessoal. Mas não deu muito pra mostrar, né, cara? Eles ainda saiu e bravo. Segundo o repórter da Globo falou que ele não entendeu por que saiu e meio que deu uma... Pô, não entendi porque o Autório me tirou, ficou meio bolado com ele, tô até meio com medo. A gente vai dar um tempo pra cá. Porque ele não sabe português ainda. Pois né? O Autório falando em português, ele não entendeu. Foi isso que ele falou. Honda, sai! Ele falou, hã? Sai Ele falou o quê? Ele falou... Foi por isso que ele não entendeu. E você A galera achou sabe... que ele ficou bolado, mas E não o pessoal foi. acha que ele tá tranquilinho, assim ele tá bravo. Tá bolado. Quando Então, ele fala o aqui. Honda, quando eu comprei a minha moto e estreiei ela, você não pode acelerar ao máximo, não. Você tem que o motor vai amaciando. Mas ele ficou Acho que o bravo Autório tem mesmo, razão. Smigol, porque saiu, jogou quase 65 minutos na partida, jogou bem, mas muda um pouco o jeito que o Bruno Nazário joga, né, Pedro Certezas, quando ele entra. O Bruno Nazário não rende como ele rende com o Honda em campo. Não Porque rende. meio que o protagonismo fica dividido ali no meio de campo. Não, e ele cai muito ali pelo lado direito, o Bruno, eu não gosto dele caindo muito por ali. O pior que eu achei que o Luiz Fernando entrou bem, cara. Entrou. Ele tá jogando bem esse ano, acho que deveria até dar uma chance no time titular. Só que eu não sei agora, é Honda, Bruno Nazário, não sei quem Mas vai... pelo menos tem mais qualidade agora ali no meio do campo. Isso é verdade. O primeiro E a passo, melhor- tu vê que o cara pensa diferente. A né, melhor cara? análise que eu vi foi de um grande botafoguense, nosso amigo Hélio de la Penha, dos Cacete e Planeta, que é botafoguense. Eu falei, pô, esse Honda é bom. Ele falou, esse Honda realmente é um jogador acima da média do time do Botafogo. Ele é muito bom. Pra resolver o Botafogo, a gente precisava de uns 8 Honda. Só indo na concessionária. Agora, não pode deixar... Eu não sei porque que não exibiu aí, mas a melhor jogada do Honda na partida... A pisada que na foi bola. aquela pisada na bola espetacular. Sabe quando a corrente Da pula? plástica teatral que ele fez só pra dar uma movimentada. E nem foi na hora do jogo, isso foi semana passada, a pessoa que não, eu editou. fiz, eu só- Deixa eu falar um negócio. Quem não O jogou que bem, mais Fernanda chamou Maia? atenção... Quem não jogou bem, o Honda estreou muito bem. Quem não jogou bem, Yaya Churré, muito mal sumido no Yaya jogo. sumidão. Ficou Não tweetando na hora apareceu do jogo. jogar. Tuitava 2 meses. Ele? Tuitou na hora do jogo. Muito rancorosinho esse rapaz. Vontade. Sabe o que chamou a atenção também? O Honda fez o gol de pênalti e ele fez uma cara meio estranha na hora de bater o pênalti. Cadê a feição do Honda na hora da batida? Tem aí, Big Boys? Tem aí. Ele também é feio, mas não é essa não. Não é o Smigol, não. Também é esquisito. Olha aí. Que isso, cara? Olha essa cara. A gente tem aqui a nossa expressão facial, que é o nosso homem das Felipe mil vozes, Ruggeri. que também faz mil faces. Muito estranho. Que é Felipe Ruggeri. Eu queria que Vocês você... querem que eu repita isso isso mesmo? por favor. Você Tá bom, consegue? Tem que ter Não, mãozinha. Tá mas aí. vai ter que abrir, porque tem que fazer o Então quer movimento. ficar em pé? da- Pode Ele ficar tá em pé. envergado que Não, nem não, um em pé eu não vou berimbau conseguir, também, ó. né? Ó. Cadê, tio Chico? Dá um close aqui. Não, na cara tá melhor. Faz de novo essa careta. Olha isso. É desesperador, mano. Olha lá. É desesperador, meu. Não, o que esse cara tem de bom jogador, ele tem de careta horrenda. Então, que se coisa ele é um horrorosa. feio, mas ele faz bonito. Isso é que importa. Exatamente. Desse assunto vocês entendem bem, lógico. Smigol? Feiura aqui a gente tem feia, gente lugar de estranha. fala. E continua em mim Simpático, aqui. simpático. Feiura- Com certeza ele é um cara legal, ele sabe chegar, ele sabe falar, ele é um cara que anima a festinha. Os estranhos sempre são alegres. Eu falei, agora ele é feio, mas joga bonito, isso é que importa. Não acho tão feio. E não. o jogador do Bangu falou muito bem dele, que eles trocaram camisa, que parecia que conhecia o Honda há muito tempo, porque ele realmente, eu conheci ele lá no clube, ele é um cara assim, educado. É japonês. né? A educação Ele se dele esforça pra- caminhando, ele é educado, isso é impressionante, caminhando, uma pluma caminhando, parece que não quer atrapalhar Tranquilo, ninguém. né? Ele é esforçado para se ajustar ao pessoal.
Ele faz o gol e fala valeu, 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 que o pessoal é muito maneiro. O cara já aprendeu português, tá falando várias frases, talvez escrevendo um pouco errado sim, mas é maneiro. Foi muito educado com o time adversário também, que cedeu um empate. Sim, porque vamos ganhar dos uma cordialidade, um ponto meu, cara, um ponto a zaga seu. do Fica todo mundo Botafogo bem. é uma coisa... E o Benevenuto saiu, né? Meu Deus do céu. Eu vi que ele já aprendeu algumas palavras-chave, eu vi na reportagem do Kiko Menezes. Maravilhoso, né? Kiko, muito um beijo. legal. Aprendeu algumas palavras-chave, né, pra jogar o futebol, e não só pra jogar o futebol, mas pra conviver no Rio de Janeiro. O primeiro que ele aprendeu é ladrão, ladrão, que é quando o cara tá vindo aqui, né? Tá ou quando tá andando na orla. Ou quando ele tá chegando... Que ele pode usar no jogo e na rua. Exatamente. Bacana. Quando ele tá chegando ali no Newton Santos, que gritam ladrão lá também tem. Vamos ouvir mais um pouco o Crivella? Cadê o Crivella? Ele tá lá na Cidade das Artes falando, a prefeitura está se pronunciando com o nosso prefeito Crivella, tá aí na tela, ele falando sobre a pandemia coronavírus. Dificuldades respiratórias, se você tiver baixa imunidade, se você tiver asma, se você tiver bronquite, pneumonia, coisas do tipo que já foram citadas, é que o exame será apropriado. Com relação, Ernesto, aos bares e restaurantes, pode ser que amanhã a gente precise fechá-los todos, mas nesse momento, o que nós recomendamos, que nós pensamos, é que a medida que São Paulo tomou seja adequada. Ou seja, evitar encher o bar e o restaurante para evitar contágios, evitar a proliferação dos vírus, aglomerações. Isso é o que nós achamos o mais recomendável nesse momento. Pois não. Uma pergunta para o secretário. O governador tem uma reunião com os secretários todos da região metropolitana agora na quinta-feira. Já está marcado o secretário de Saúde estadual, o governador, a secretária municipal de saúde, o prefeito e todos da região metropolitana. Agora, eu não sei se é exatamente quarta ou quinta, mas estaremos junto com ele, já confirmei a presença. Uma pergunta para a secretária. Pois não. Por favor. Em relação ao alinhamento que o senhor falou que está com o secretário estadual de saúde, Edmar, ontem teve o cancelamento, ou suspensão, melhor dizendo, das cirurgias eletivas. Na semana passada, a senhora avisou, o prefeito avisou, que no município continuava, mas ontem a gente recebeu a nota da secretaria mesmo dizendo que discutiria ao longo de toda a manhã. Queria saber qual foi a decisão em relação a isso. Olha, as nossas cirurgias eletivas têm um tratamento diferente, porque nós temos vários pacientes internados aguardando cirurgias eletivas, porque nossos hospitais são de urgência. Os casos menos graves acabam tendo essa cirurgia adiada para atender alguém mais grave e a pessoa fica internada. Esse tipo de cirurgia de pacientes que estão internados estará mantida. Eles não receberão alta sem serem submetidos à cirurgia. Então, as cirurgias eletivas de pacientes que estão internados nas nossas unidades serão realizadas, eles receberão alta após a cirurgia. Cirurgias eletivas ambulatoriais, a gente já deu a orientação, precisa de 48 horas para organizar isso, serão suspensas as cirurgias eletivas que não sejam cirurgias de urgência, mas os pacientes que estão internados, todos só receberão alta após essa cirurgia. Uma pergunta para o secretário, talvez seja melhor para o secretário. Fala com você que gosta de esporte, coloca aqui no nosso SBT Esportinho para ver futebol. A gente entende que o momento agora, em vários momentos do nosso programa, a gente vai abrir o espaço também para as informações das novas medidas em relação ao coronavírus. Isso é o mais importante do momento, mais que futebol, mais que qualquer coisa, é a nossa informação e é o serviço que a gente presta a você. Falando em coronavírus, hoje vai ser divulgado o resultado dos exames para verificar se algum membro do time principal do Flamengo está ou não com o coronavírus. A delegação rubro-negra teve contato com o vice de embaixadas Maurício Gomes de Matos, que está com o coronavírus, na viagem para a Colômbia pela Libertadores. E aí, por uma questão de segurança, fez o teste em todo mundo. Aí agora eu falo o seguinte com vocês. O time do Flamengo todo fez o teste. Como o Felipe falou, entraram em campo no sábado sem saber o resultado desse teste. Claro, assintomáticos, todos eles, né? Ou seja, não tinham sintomas de gripe e por isso foram ali e fizeram um teste por precaução.
Mas imagina se alguém testa positivo. O esporte é Foi um coletivo. jogo em que eles se encostaram. O futebol tem contato demais, na comemoração, Transpiraram na e instrução, respiraram em cima vestiário. do seu Você falou que o Honda adversário. trocou a camisa com o jogador do Bangu. Deram mão. Não tem Os como. caras passam a mão, estão todos suados. Você está jogando bola, você fica todo suado. Aí quando tem alguma jogada, alguma comemoração, alguma coisa, uma instrução, Não é nem todo isso. mundo se abraça, se Smigol, encosta. pensa, só vou falar um momento aqui que acontece várias vezes, no mínimo 20 num jogo de futebol, um escanteio. A grande área tomada, é um empurra-empurra. Discussão, encosta dali, jogador encosta discute. daqui. Olho no olho, fica ali Não tem xingando Na o hora outro. do gol, a comemoração também. O River Plate passou por uma situação parecida agora nesse fim de semana. Os jogadores também tiveram contato com um membro de um time adversário que está com coronavírus e o River Plate não jogou. Se recusou o a River jogar. Plate tomou WO em casa. Se recusou a entrar em campo, perdeu o jogo. Que atitude Para legal, poupar a saúde dos jogadores. Porque a Federação Argentina não tinha se posicionado ainda. Assim, eu não sei. E se posicionou falando, a Federação Argentina, que achava importante no momento ter futebol, em que as pessoas estão em casa para elas se divertirem. Aí é uma falta de bom senso. Se o jogador não fosse ser humano, né? Inacreditável. Todo Gente, vai ler um família livro. dos jogadores. Quer se divertir em casa? Vai ler um livro, É pô. um jogo antigo, pô, do time. Vai O ver torcedor um do River filme. só não vai poder ver a final da Libertadores contra o Flamengo. Você bota Vai no- ver contra o Boca. E é bom que o jogo antigo tu pode escolher qual jogo. O torcedor do Vasco, por exemplo, vai ficar em casa, não vou ver o Vasco. Bota lá no YouTube e vê o Vasco antigo. Só do torcedor do Vasco não assistir o jogo do Vasco, ele já tá feliz, já é uma alegria, pô. Vamos no Twitter, hashtag SBT Esporte Rio. Assim você se comunica com a gente, entra no Twitter, põe a hashtag, escreve o que você quiser que a gente vai ler aqui. Tá aqui na nossa tela o Caio Lucas. O triste é que o Honda estreou sem torcida, mas enfim, gostaram da estreia do homem? Gostei, gostou? Pedro? Gostei. Boa estreia. Seria legal se tivesse uma sequência de jogo agora, mas não vai ter por causa da paralisação. Se os jogadores do geral, tudo Botafogo der certo. aproveitassem os passes do Honda, era um 4x1 Botafogo. Cara, o primeiro passe dele, o Luiz Henrique perder aquele gol, pra mim não dá. Realmente não dá. E o Honda, de fato, é um cara bem E ali, diferente. ali do naquele Mexicano. passe ali, você vê que é um jogador melhor mesmo, mais inteligente, cerebral, com mais recursos, que ele Deu dá um dois passe. toquinhos. Não, e o passe normal, que a gente tá acostumado aqui, é aquele É passe aberto, pro lado. deu Aqui, por ó. dentro. E ele já deu por dentro do zagueiro. Quando o cara olha pro Honda Pô, para ver o que ele vai fazer com a bola, é o momento que ele dá o passe. Primeiro Quando vai passe que virar ele a cabeça- deu, eu já vi, cara, esse é o jogador acima da diferente, média. diferente. Acima da média. E olha, o médico do Corinthians acabou de falar, o Luan, do Corinthians, sabe? Que jogou ontem, está com suspeita de coronavírus. Fez gol. Caramba. Presta atenção nisso que eu tô falando pra vocês. Se ele testar positivo, olha quanta gente ele encontrou e tocou e respirou em cima e... O jogador é um grande propagador de Ele vírus. fez gol, geral foi abraçar Fez gol, o Luan. claro. Foi o gol do empate no Corinthians. Vocês estão tentando estão percebendo Futebol não é a brincadeira, não. grandiosidade disso? É porque, Como Fernandinha, que a gente não pode menosprezar? E nem a gente que trabalha com futebol, a gente tem que se posicionar, realmente tem que parar tudo. É um vírus que se propaga muito rápido, é diferente de outros vírus. Ele se propaga muito rápido, ele contamina contamina 4 de uma. Os jogadores- O problema não é o Luan. O Luan tá com coronavírus, que passar pro Gil. Suspeita, Eles são. Se tiver coronavírus. O cara volta pra cá, tem ele, família. ele é um jogador, ele é um atleta. Certamente o corpo dele vai sofrer menos do que a maioria das pessoas. Mas ele transmite. Só que ele tem mãe, ele tem avó, ele tem filha, e os outros jogadores têm filha, têm mãe, e o roupeiro do Corinthians, que é idoso. Entendeu? Aí vai. Esse é uma cadeia de pessoas que ele encontrou que a gente não sabe quem é. Pra mim, sabe? claro, tem que parar, geral. Ele pode ter saído da Arena Corinthians ontem e ter algum torcedor que pediu pra tirar uma foto com Oh, ele. imagina sabe? quantos. Assim, a gente não dá pra medir o tamanho da Só gravidade de disso. pegar Por o isso que as pessoas têm que ficar em celular para casa. fazer a foto, como o nosso Exato, presidente fez exato. erradamente, pega o celular ali, tira a selfie, devolve o celular, você já passa o vírus, o cara pega o celular. Não, e o futebol, eu fico impressionada pelo o jogo em si. E quem achar que, não, deixa os caras jogarem ali, o problema é deles, ou então a gente, o povo precisa se divertir. São 22 caras, só deles, eu tô falando da linha de frente, porque o futebol é muito mais do que isso, né? Sim. Que se encontram intimamente, vamos dizer assim, Concentram junto no avião, no no hotel. momento que são os 90 minutos de jogo. Que esse caso do Luan seja um alerta, um pisca-pisca, para a gente começar a repensar. Vem aqui na tela o nosso Twitter, hashtag SBT Esporte Rio, Bruno Emiliano Barbosa. Eu estou mais preocupado com o Vasco. Será que esse ano vai para a segundona de novo? Que favor, isso, ô Casimiro? Se não demitir o Abel, eu temo pelo pior. Hoje o Vasco... Eu não assisto frequentemente todos os clubes da Série A, não. Mas certamente o Vasco é o clube mais organizado da Série A. Jogando bola hoje. Não só jogando bola, mas financeiramente também deve ser. Até Eu tô porque o falando jogando Cruzeiro bola. tá na Série B. Jogando bola, o Vasco é assustador. Ô Casimiro, eu vou falar para você, em função daí o que você está falando, a gente trabalha com isso, a gente tem que assistir aos jogos de futebol, principalmente os do Rio de Janeiro, porque a gente tem um orgulho aqui de fazer um programa
Sobre o Rio de Janeiro, né? É muito difícil achar. Você vai zapear aí, você vai ver falando de outros clubes, a gente aqui fala prioritariamente do Rio de Janeiro. Então eu tento assistir nos finais de semana os jogos dos nossos cariocas, né? E os jogos do Vasco realmente... E olha que eu sou Botafogo, hein? Não tô podendo falar muita coisa, não. Madrid, mas é complicado. Ontem o jogo do Vasco Fluminense... Eu tava vendo por obrigação. Eu já não aguentava mais ver aquele jogo. Eu já tava assim, gente, esse jogo não acaba. E o Fluminense também não jogou bem, não. O Botafogo é um time que consegue propor o jogo em algum momento. Cria chance. Algum momento é palavras. São as palavras. O Botafogo não propõe jogo o tempo todo. O Botafogo toma uma pressão no Bangu, chega, puxa o contra-ataque, acerta passes, chega no gol adversário, chuta bolas perigosas. O Honda ontem conseguiu criar 3, 4 oportunidades. Ganha jogo. O Vasco não consegue propor jogo. O Fluminense foi eliminado na Sul-Americana, quase foi eliminado na Copa do Brasil. O Vasco está na Sul-Americana ainda. O Vasco vai avançando aos trancos e barrancos. 62% dos gols do Vasco no ano é do Cano. Se o Cano não joga, o Vasco não tem chance de gol. Isso é muito doido. Agora é verdade. As pessoas não percebem isso. Ficou nítido ontem, né? Ficou nítido. O Vasco não consegue fazer nada. Ele vai avançando. Avancei na Copa do Brasil. Avancei na Sul-Americana. Quantos jogos no ano? O Vasco tem 8 gols. São menos de um gol por jogo, é 0,7. Mas não tem um movimento já procurando um outro treinador nos bastidores? Da torcida tem. Tem um movimento também para você beber água. E lavar a mão. São 2 litros por dia. Como Isabelle Benedito falou, eu vou falar aqui e aproveito também para dar uma lavada na mão. Copo pra cada Não esquece de lavar, e preste atenção, a pontinha do dedo, tá? Não esquece, a gente já volta. Tem que ter um copo para cada. Não pode ficar dividindo. Chegou a hora de dar tchau, Smigo, você tem 1 minuto para falar. Eu quero aproveitar o seguinte, gente, é uma situação de exceção, a gente tem que estar ligado mesmo. Então vamos ficar em casa, vamos ver filme, vamos ler livro, vamos brincar em casa, vamos tentar não sair, se mexer, vamos seguir o que o Ministério da Saúde está falando. Vou dar até uma dica para vocês, vai fechar o bar. Como é que o Pedro Certeza vai fazer sem bar na rua? Pô, pede em casa. Tem o Go To Drink, é um aplicativo lá que eu baixo que entrega as coisas em casa, entrega as bebidas geladinhas em casa. Go To Drink, pede, fica em casa. E você, Pedro, cabo de festa 3, 4 pessoas só. Não pode fazer muita bagunça, não. Vamos torcer para passar por isso. E o brasileiro vai ficar mais forte, mais ligado, vai evitar um monte de doença. Gente, presta atenção, segue as recomendações e tem que parar mesmo. Para esporte, para tudo. Vai, Casimiro, é você. É isso, né? Vou nesse tom também. Você aí que é jovem, cara, a gente tem uma audiência que é muita molecada também. Não é porque você tá fora do grupo de risco que você não deve temer, não deve não ficar em casa. Fica em casa, cara, se preserva, você tem pessoas ao seu redor. Eu imagino que você queira bem, que você ame. Então, cara, não custa nada você ficar 15, 20 dias em casa. Óbvio, né? Sair pra fazer o básico, mas cuida das pessoas que você gosta. Vovô, vovó, mamãe, joga um videogame, lê um livro, vê um filme. Já a gente passa aí juntos, a gente consegue passar por isso da melhor forma. Tamo junto. Segue no Instagram, @Casimiro. Felipe Ruggeri, é você. A gente sabe que é difícil as pessoas não trabalhar, né? Eu fico meio sentido com isso. As pessoas têm que sair de casa, têm que botar o dinheiro, têm que comprar comida. Não é fácil, mas a gente tem que seguir as indicações aí e as determinações do governo, das nossas autoridades. É muito triste, um beijo aí para os meus pais, que eles falam, eu quero ver minha filha, eu quero ver minha neta. Eu falo, não, vocês não vão ver a neta tão cedo. Vou te mandar a foto, a gente faz isso aí, exato. Tem a minha avózinha lá de 88 anos, então não pode arriscar. Não saiam, fiquem em casa, e tranquilo. tenha mais empatia, né? Porque e segue aí, ó, no Instagram, Felipe Ruggeri, eu prometo dar uma bombada aí. 2 jeitos. Porque você não é o grupo de risco, mas alguém que você conhece, às vezes até o seu vizinho que você tocou no elevador, o mesmo botão que ele tocou. Então pensa nisso, porque a gente tem que pensar mais no próximo também. E antes de você rapar a prateleira do supermercado pensando que vai acabar o mundo, pensa que tem gente que não consegue carregar muita coisa, muito peso, tipo a minha avó, tá bom? Vai, Pedro Certeza, é sua vez. Todo mundo falou do coronavírus, também falo que também, galera, fica em casa e tudo mais. Porém, tem outro recado, que hoje é aniversário da Covinha. Minha mulher, minha namorada, meu amor da minha vida, te amo, parabéns. Vamos ficar em casa juntinho, conchinha, vendo Netflix, coisa e tal, bebendo um vinho, tamo junto. As televisões, as empresas de televisão abriram todos os canais. Exatamente, quinta-feira é meu aniversário, vou ficar em casa também. Conchinha aqui, ó, tranquilão, ligo o ar, tá lá tranquilo. Isso. E é isso, tamo junto, amor, te amo. E ficar em casa pra praticar o quê? O amor pelo o seu que tá contigo, que a gente tá esquecendo um pouco nisso, exatamente, né? Amanhã a gente tá aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau. E ó, lavando a mão.